Todo brasileiro quer ter um carro e um dos principais motivos é que nosso transporte público não é transporte de Noruega, Dinamarca, Suécia. Pelo contrário, quem já andou de transporte público no Brasil, e eu usei por muitos anos quando eu era mais novo, sabe muito bem que você passa um bom tempo esperando e aí quando ele chega abarrotado de pessoas e aí você vai exprimido ao longo da viagem inteira e fazer isso todo dia é realmente bastante cansativo. Eu digo por experiência própria. Então, mais do que compreensível que os brasileiros sonhem em ter o seu carro para poder ter mais paz e tranquilidade, poder ir para qualquer lugar na hora que bem entender. Vai ficar preso no trânsito? Vai ficar preso no trânsito. Se você mora em grandes cidades, não tem como fugir disso. Mas pelo menos você tem mais conforto, mais espaço e mais privacidade. E aí vem uma dúvida que só vem crescendo cada vez mais, principalmente por conta das novas opções que nós temos nos últimos anos. Afinal de contas, vale mais a pena alugar ou comprar um veículo? Quando a gente diz alugar, também surgiu uma nova modalidade, que é a assinatura de carros. Eu vou mostrar para você agora a diferença entre você alugar um carro e você assinar um carro. Apesar das empresas que fazem locação serem as mesmas que fazem assinatura, são duas coisas bem diferentes. Quando você vai alugar um carro, você fecha contratos por períodos curtos de tempo e são oferecidos para você carros que sim, são novos, mas que já foram usados. Agora, o modelo de assinatura é diferente. Você paga uma mensalidade para utilizar um automóvel 0 km por um longo período de tempo. As assinaturas podem ser feitas entre 12 até 48 meses. Como a assinatura é um modelo novo que nós temos aí no mercado, muita gente está conhecendo agora, quais que seriam as principais vantagens e desvantagens? Olha, a vantagem é que você não precisa se preocupar com documentação, IPVA, seguro e as revisões, porque tudo isso já está incluso na mensalidade. Agora, você continua tendo que se preocupar em bancar o combustível, estacionamento e multas. Isso daí não tem como fugir em nenhuma das alternativas. Seja comprando carro à vista, seja financiando, seja alugando ou seja assinando, sempre vai ter que bancar. E a desvantagem é que, diferente da locação tradicional, do aluguel que você já está acostumado, aqui na assinatura você fica preso a um contrato de longo prazo. E como na locação tradicional, aqui também existe um limite de quilometragem mensal. Então, se você ultrapassa aquele limite, você obviamente vai pegar uma taxa pelo excedente. E quando eu explico para o pessoal a diferença entre aluguel e assinatura, logo depois que eu expliquei sobre a assinatura, o pessoal sempre me pergunta, então isso daí é aquele contrato lá que tem aquele nome americano, leasing, né, que tanto falam, assinatura é leasing então. Não, não é. E eu vou explicar a diferença, é muito tranquilo de você compreender. Quando a gente está falando de leasing, você está alugando o carro, ok, até aí 100% de coincidência, e vai pagar as mensalidades ao banco e não à locadora. E no final do contrato, tem a possibilidade de você comprar o veículo que você estava alugando ou renovar o aluguel ou, se quiser, devolver o veículo. Agora, quando você faz uma assinatura, na maioria das vezes o carro não fica disponível para venda no final do contrato. Pode existir essa cláusula, mas via de regra até hoje a maior parte não. E ele não pertence ao banco, ele pertence à locadora, ele pertence à Localiza, ele pertence à Movida. Agora que você já sabe a diferença entre aluguel de veículos e assinatura de veículos, a gente pode inclusive corrigir a nossa pergunta. Qual é o melhor? Comprar ou assinar? E por que eu risquei ali o alugar? Porque você percebeu que aluguel é para prazos curtos. E quando a gente fala em comprar um carro, a gente está falando em permanecer com ele por mais de 10 dias, por mais de 12 dias. Então a comparação entre comprar e alugar, ela perde sentido porque o aluguel é para curto prazo. O mais correto é fazer a comparação entre vale a pena eu comprar ou vale a pena eu assinar, porque assinaturas são prazos longos. Para fazer os nossos cálculos, eu vou utilizar o HB20 1.0, exatamente esse que você está vendo na foto. Não tem grandes luxos, mas é um carro super comprado pelos brasileiros, todo mundo conhece, vamos usar ele como exemplo. Valor R$ 71.990.
caso você pague à vista. Mas nós sabemos que a absoluta maioria dos brasileiros não tem 70 mil reais para dar assim no carro, sem contar as outras despesas do dia a dia. Então a nossa primeira comparação vai ser o seguinte: custos do carro sem financiamento e custos do carro com financiamento. Começando com a questão do financiamento, 20% do valor de entrada e o restante parcelado em 60 meses com juros de 2% ao mês, que é o que está sendo praticado agora no mercado brasileiro. No caso do carro sem financiamento, obviamente que ele não vai pagar nada porque ele pagou à vista. Agora, o carro com financiamento vai pagar aqui R$ 1.656 por mês. Temos agora os custos com burocracia e impostos, que a gente não pode deixar de colocar na nossa tabelinha. IPVA, eu estou utilizando aqui 4% do valor do veículo, então é o mesmo valor para ambos os casos. E o mesmo raciocínio vale para o licenciamento e para o seguro obrigatório DPVAT. Em relação ao seguro, é claro que você pode optar por não ter seguro, mas eu sugiro sempre ter o seguro. Este valor não tem como ser o mesmo para todo mundo. Então, é por isso que, inclusive, que eu deixei esse quadradinho aqui com as observações, tal, para que você possa calcular exatamente o valor para você. Por exemplo, o seguro de um cara de 18 anos, pegou a carteira agora, comparado com um cara que tem 60 anos, 40 anos de carteira, nunca aconteceu nada, não tem como. Vai ser uma diferença muito grande, sem contar a cidade onde você mora, o que você faz com o carro, né, que você deixa ele. Manutenção e despesas extras, você também pode ajustar de acordo com a sua realidade. Até coloquei aqui nas observações que a manutenção costuma ser 20 centavos por quilômetro rodado de um carro que você acabou de tirar, o veículo zero. E depois ela vai subindo, ela sobe para 30 centavos aqueles carros que têm 1 a 3 anos. Então aqui você também faz um cálculo bem individual que você vê que é mais compatível com quanto que você roda o seu carro e também quanto tempo que ele tem. A depreciação é o quanto que o seu carro perde de valor no mercado. E eu coloquei aqui nos nossos cálculos 10%. Só que eu fui super tranquilo aqui, tá? Porque, por exemplo, você pega os cálculos da Receita Federal, eles colocam 20%. E aqui nós temos o custo total. Você veja, carro sem financiamento, ele vai te custar por mês R$ 1.317,53. E o carro com financiamento, ele vai te custar R$ 2.974,33 por mês. Primeira parte da pergunta já respondemos. Isso eu acho que não deve ser surpresa para ninguém, né? Que carro financiado sai muito mais caro que você pagar carro à vista. Tá aí, sacramentado, carimbado, não tem mais dúvida quanto a isso. Agora, a segunda parte da pergunta é: e assinatura? Bom, eu entrei aqui primeiro no site da Localize, preenchi todos os dados e tal. Quando eu cliquei no botão para saber o preço, eles falaram que ia entrar em contato. Então, com certeza vão começar a me ligar e mandar o WhatsApp. E só por causa disso, você tem que deixar o likezinho. Já que a Localiza não me deu preço, na hora que eu fiz? Eu fui no concorrente, na Movida. No período do contrato, eles oferecem várias opções, de 12 até 48 meses. E aqui também você vai alterar a franquia, mas 1.000 quilômetros é o padrão aqui por mês que você pode usar na assinatura do carro. Você também tem que pagar o seguro, já está contemplando aqui, é quase R$ 30 por mês o seguro completo. Então uma assinatura por 12 meses vai te custar R$ 2.359,50 por mês. Em vez de um ano, pegar por 2 anos, pegar por 24 meses. Mesma coisa, tá? O mesmo número de quilometragem, o mesmo valor do seguro, mas a mensalidade cai um pouquinho. Ela já cai para R$ 2.229 por mês. Se você pegar por 4 anos, você acaba tendo uma redução aqui na mensalidade, passa a ser de R$ 2.099 por mês. Então, para finalizar, eu vou botar tudo em uma tabelinha só para você saber qual que é o mais barato, qual que é o intermediário e qual que é o mais caro. Então, de acordo com todos os nossos cálculos aqui, claro, carro sem financiamento é o que tem o custo mensal mais baixo, R$ 1.317 por mês, e aí vem as assinaturas. E é claro que quanto maior o prazo do contrato, menos você vai pagar na mensalidade e também menos você paga no quilômetro excedente, caso você passe aqueles 1.000 quilômetros. Então, uma assinatura de 48 meses vai sair por R$ 2.099, uma assinatura de 24 meses, R$ 2.229, e uma assinatura de 12 meses, R$ 2.359. E por fim, a modalidade mais cara que nós temos é o carro com financiamento, que acabou saindo
R$ 2.974 por mês. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.